Oi, voltei para terminar essa explicação sobre a atividade número 2 da nossa disciplina. Esses meus alunos, eles ficam loucos comigo, de tanto que eu falo, né? Mas não tem jeito, eu acho que eu só estou piorando. Mas vamos lá. Eu falei na primeira parte do vídeo sobre transferência de tecnologia, expliquei um pouco sobre isso e como a gente pode viabilizar a transferência de tecnologia através de alguns instrumentos. Falei também da dificuldade de fazer isso, que é um ponto muito relevante, que você vai, sobre essa reflexão, você vai responder a primeira pergunta, digamos assim, da nossa atividade. Já a segunda pergunta dessa atividade, ela pede que você faça uma análise sobre os tipos de colaboração que podem existir dentro de um contexto específico que nós delimitamos para a atividade, que é o contexto da indústria da defesa. Então, antes de falar de tipos de colaboração, deixa eu contar um pouquinho para você sobre a indústria da defesa, que é para a gente não perder o foco aí daquilo que precisa ser respondido. A indústria da defesa, ela constitui-se como um setor muito específico de atividade que nós temos não só no Brasil, mas em todos os países, quase todos os países do mundo, que se refere à produção, ao desenvolvimento, à produção e à comercialização de produtos, de insumos que servem às atividades das Forças Armadas de um país. Então a gente está falando de produtos, de equipamentos, de máquinas que são utilizados para realização dos trabalhos de defesa do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né? Então vai desde uma munição utilizada no armamento, passa por veículos que são utilizados, né? Veículos terrestres, aéreos, desenvolvimento de submarinos, de navios, equipamentos de segurança para proteção do indivíduo, até mesmo equipamentos utilizados para, que aqui no Brasil tem bastante disso, né? A aplicação das Forças Armadas para serviços, né, de apoio social, né? Então, por exemplo, quando vai lá, constrói uma ponte, reforma um acesso, viabiliza uma estrada, esses trabalhos de engenharia, eles também têm produtos de defesa, produtos que são desenvolvidos dentro da indústria da defesa, tá certo? Então, a característica, só que assim, esse segmento ele tem uma característica muito interessante, que é a característica de que esses produtos, eles têm eles têm a possibilidade de serem produtos duais. O que significa ser um produto dual? É um produto que tem aplicação no segmento militar das Forças Armadas, mas também pode ter adaptações para ser aplicado nos mercados civis. Então ele serve tanto ao mercado militar quanto ao mercado civil. Por exemplo, acho que o mais clássico de todos é o carro, né? Então a gente tem várias situações várias tecnologias que são empregadas em veículos militares, né? Em carros, navios, aviões, enfim, de uso militar e que servem depois para uma aplicação também no mercado civil. Então, não estou dizendo que é o mesmo carro que você vai utilizar nas Forças Armadas, você vai utilizar aqui nas ruas para a população. Mas várias tecnologias que são desenvolvidas lá são aplicadas nos veículos que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, essa característica, ela é muito relevante, por quê? Porque ele pode acontecer de duas vias, tá? Eu posso ter o desenvolvimento desses produtos partindo de uma iniciativa dos governos, ou seja, são as Forças Armadas empregando seu potencial de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver os produtos. E aí depois eles são, de alguma forma, aproveitados lá no mercado civil, ou o contrário, produtos desenvolvidos no mercado civil e que encontram posteriormente aplicação nas Forças Armadas, né, nos produtos de defesa. Então, essa característica é muito bacana, porque ela ilustra bastante aquilo que a gente pede na segunda parte da atividade, que é o tipo de colaboração. Os tipos de colaboração estabelecidos entre as empresas, entre as organizações, entre empresa e governo, por exemplo, e que fazem com que a transferência do conhecimento também ocorra de forma mais efetiva. Então, quando a gente fala de colaboração ou de cooperação tecnológica,
nós estamos falando basicamente de parcerias que as organizações desenvolvem entre si e fazem com que essa transferência de tecnologia ocorra de uma forma mais organizada, se é que a gente pode dizer isso. E aí, eu acho que cabe pensar assim, por que que uma empresa, por que que uma organização, por que que o governo se engajaria numa cooperação tecnológica, numa colaboração tecnológica? E aí tem muitos motivos para a gente elencar. Quando você tem um parceiro, né, para fazer essa colaboração, para fazer essa cooperação, você divide com este parceiro os custos de desenvolvimento, o tempo de desenvolvimento, os riscos do desenvolvimento. Então, dividir isso fica muito mais leve, mais suave do que arcar, por exemplo, com todas essas despesas sozinho, né? Na medida que você usa também a cooperação tecnológica, você vai obtendo benefícios, por exemplo, como economias de escala. Então, eu consigo atingir, né, o meu ponto aí de produção ideal, com custo ideal também, dependendo da quantidade produzida, dos recursos que são empregados, de uma forma mais suave do que se eu estiver fazendo sozinho. E, por outro lado, na medida em que você estabelece essas parcerias, você consegue acessar, inclusive, outros mercados, né? Chegar em outras fronteiras que você ainda não tinha chegado ou, de repente, não atua. Então, tem muito benefício para fazer isso. Só que o problema é que também tem desvantagem, né? A gente tem aí, por mais que se estabeleçam contratos, e aí eu acho que sempre cabe refletir que não existe contrato completo, ou seja, contrato que preveja todas as situações possíveis e imagináveis do relacionamento entre as organizações. Mesmo tendo contratos extremamente bem feitos, sempre vai ter ali alguma brecha para alguma situação oportunista, por exemplo, acontecer. Então, outra coisa assim, importante, essa cooperação, essa colaboração, ela tem um tempo de duração que é estabelecido. Então, não é porque você firmou uma parceria agora que você vai continuar de infinito com essa parceria. Dentro do contexto de administração estratégica, por exemplo, né, de estratégia empresarial, melhor falando, as parcerias estratégicas, que são uma forma, né, um tipo de colaboração, elas têm que ter prazo ali, elas têm prazo definido, né? Então, vai durar 1 ano, vai durar 10 anos, vai durar 5 anos, mas precisa ter esse horizonte temporal definido, porque tem ali todo um empenho de recurso que é feito em cima disso. Então, não dá para ficar assim eternamente parceiro do negócio. A parceria é feita com um determinado objetivo, conseguiu aquele objetivo, a parceria ela é desfeita, tá? Isso aí eu estou falando no contexto de estratégia. Aí, quando a gente traz isso para o contexto de tecnologia e informação, a gente precisa enxergar que além das parcerias estratégicas, né, as alianças estratégicas, a gente ainda tem as joint ventures, a gente tem ainda as redes interorganizacionais, que são importantes, né, também nesse processo. A gente tem os consórcios, a gente tem os licenciamentos, a gente tem subcontratação. Tudo isso é forma de fazer colaboração com outras organizações, tá certo? E aí, eu acho que uma forma interessante da gente destacar também é a questão da cooperação da universidade com a empresa. Principalmente quando a gente fala da universidade pública, né, que acabou se consolidando aqui no Brasil como centro de referência no desenvolvimento tecnológico. Então, também é uma relação que tem ganhos, perdas, vantagens e desvantagens para ambos os lados, tá? Mas que tem muitas formas de se materializar. Então, na medida, por exemplo, em que a gente tem um estágio sendo feito por um aluno, que a universidade está prestando consultoria para uma empresa, que a gente tem uma incubadora, né, por exemplo, que é o nosso caso aqui da UFMS, da PIME, Pantanal Incubadora Mista de Empresas, que a gente tem treinamentos que são oferecidos para as empresas, que a gente faz um workshop, que a gente faz um evento, que a gente faz uma reunião, que for, né, para fazer essa troca de conhecimentos. A gente tem aí a cooperação tecnológica também estabelecida. Então, é muito, muito interessante fazer esse olhar sobre a instituição pública e o relacionamento com as outras organizações em termos de cooperação tecnológica que a gente
colocou aí como foco da nossa atividade. E aí, assim, olha, a universidade ela não precisa cooperar só com empresa, ela pode cooperar com empresa, ela pode cooperar com outros órgãos públicos, ela pode cooperar com outras instituições não lucrativas. O que eu quero dizer é que fazer transferência de tecnologia e fazer cooperação tecnológica independe do tipo de organização. Todas elas que estiverem afeitas, alinhadas com esse objetivo de usar a tecnologia para potencializar, melhorar os seus processos, podem usar desse recurso, tá bom? Então aí, para concluir, né, da nossa reflexão sobre atividade, então na primeira parte dela você vai dizer como que você acha que ocorre a transferência de tecnologia nesse segmento da indústria de defesa que eu mencionei. E na segunda parte da atividade, você vai dizer quais são os tipos de colaboração que você acredita que sejam mais, não sei se mais eficientes, mas talvez mais comuns nesse tipo de indústria, tá? É isso que você vai produzir aí pra gente, tá? Tá com dúvida? Manda um e-mail para mim, utilize as formas de contato. Tire sua dúvida antes de entregar essa atividade. Essa aí é um pouquinho mais lá pra frente, mas se quiser fazer agora, já estou à disposição também, tá certo? Por hora, bons estudos para você aí, um abraço virtual e até a próxima. Tchau!